Olá a todos, o meu nome é MC e eu serei a apresentadora da Crypto Coins Coach nesta entrevista ao vivo pelo Telegram. Hoje no programa AMA teremos um convidado da Rede Nervos, sigla de Token CKB. Temos o prazer de estar aqui hoje com o Sr. Ben Morris, diretor de Crescimento e Desenvolvimento de Negócios para a Rede Nervos. Obrigado por estar conosco hoje, Ben. Muito obrigado pelo convite. Então, eu tenho certeza que nossos seguidores estão familiarizados com CKB e muitos até investem no projeto. Entretanto, seria ótimo se você descrevesse uma breve introdução sobre você e também sobre o seu projeto. Ok, sem problemas. Como eu disse, é uma honra estar aqui com você. Eu acho que vamos começar primeiro falando um pouco sobre mim. Eu passei 10 anos no mercado financeiro, passando por Sydney, Singapura e até Dubai. Eu comecei minha carreira na Bloomberg e passei a maior parte do meu tempo com trading de negócios digitais. E em 2015, eu me mudei para Dubai, atuando como chefe do tesouro da Thomson Reuters, responsável por um portfólio de 100 milhões de dólares. E após minha saída, eu decidi me juntar à blockchain, porque eu queria basicamente apostar minha carreira nisso. E nessa altura, eu me juntei a um projeto chamado Status, onde fui designado em iniciar uma incubadora e no final acabamos conseguindo investir e concluir alguns projetos de sucesso como SuperRare, Matrix, Leap e DAO. Depois fui designado para criar um fundo de blockchain privado para investidores privados, até que em 2020 eu me juntei à Rede Nervos. Agora falando um pouco sobre Nervos. Nervos é uma blockchain de código-fonte aberto para contratos com uma enorme e gigantesca ambição. Ele tenta resolver o grande trilema das blockchains através de uma solução multicamadas. Começando com a segurança da camada número 1 baseada na UTXO, bastante similar ao Bitcoin, e uma camada número 2 formada por um ecossistema de alta performance. Quanto à equipe técnica, ela é totalmente descentralizada e está espalhada pelo mundo todo, em cada continente. E o projeto é patrocinado por alguns dos maiores fundos de investimento, incluindo Polychan e Sequoia. A Rede Nervos está na rede principal desde novembro de 2018, e nós passamos esses 2 últimos anos nos preparando para este momento e justo agora nós estamos entrando numa fase empolgante, que é de crescimento. Acredito que podemos daqui a pouco falar um pouco sobre isso. Eu só posso parabenizar a você e tudo isso que acabou de dizer. Agora eu gostaria de perguntar sobre o Bitcoin. Como você sabe, o preço está muito próximo da região de 60 mil dólares e a adoção de criptomoedas está crescendo no mundo inteiro. Nós vimos recentemente que o grupo de pesquisadores do Bank of America lançaram o seu primeiro relatório de que os ativos digitais estão com volumes enormes para serem ignorados. Com isso, eu gostaria de perguntar a você do seu ponto de vista do mercado atual que estamos inseridos e aonde você espera que nós chegaremos? Sim, então, as tecnologias blockchain e Bitcoin são inevitáveis, independente do que cada um acha e de suas opiniões sobre a tecnologia. Mas, de forma geral, podemos esperar que o mercado continue a crescer e agregar valor. Mas se você enxergar de mais perto, você verá que o market cap geral de todas as blockchains ainda é pequeno comparado com outras classes de ativos como commodities, ou equities, e a maioria das indústrias, eu diria 99% delas, ainda devem sofrer influência da tecnologia. Agora falando sobre o caminho para o crescimento, com certeza não é fácil e reto, e o risco de outro inverno de cripto também é plausível. Nós ainda enfrentamos incertezas regulatórias, mas a aprovação pela Comissão de Valores Mobiliários nos Estados Unidos, SEC, da ProShares Bitcoin Strategy de ETFs parece positiva. Entretanto, investidores institucionais ainda enfrentam grandes barreiras de entrada. E por último, a tecnologia por si só não possui usabilidade, tem muitos problemas direcionados à experiência de usuário, sigla UX, que existem e de fato ainda não foram solucionados. Mas eu diria que Nervos está liderando o caminho através de algumas iniciativas, ou seja, usando criptografia primitiva. O link sobre criptografia primitiva está na descrição desse vídeo, e assim, possibilitando atacar os maiores problemas UX. Bom, a abordagem é muito interessante. Obrigada por compartilhar. Agora eu gostaria de perguntar sobre NFTs. Qual o seu ponto de vista sobre elas?
Eu acho que esse ainda é o grande começo para NFTs. E eu pessoalmente, estou muito mais interessado na sua utilidade do NFTs do que no seu valor especulativo. O que eu quero dizer é que eu acho que a arte digital tem um caso de uso inacreditavelmente interessante. Como criadores e artistas de todo o mundo agora possuem um canal para exibir e vender sua obra. Eles não precisam mais de um background ou viver numa cidade específica para oferecer seu trabalho à audiência global. E por isso eu acho que NFTs é incrivelmente poderosa. Mas o que eu considero mais interessante é como NFTs podem ser utilizados fora de sua arte digital. Por exemplo, eu espero ter mais jogos como Axie Infinity surgindo no próximo ano. E as NFTs permitirão o desenvolvimento de uma economia ao redor dela. Eu também acho que existe um grande potencial do metaverso se desenvolver ainda mais, e existem alguns no mercado que estão crescendo e têm tido sucesso. Entretanto, eu vejo isso expandindo cada vez mais longe e esses metaversos irão prover canais para as pessoas utilizarem os seus NFTs de formas distintas que hoje ainda não conseguem fazer. Muito interessante. Agora eu vou focar na Nervos, se você não se importar. Quais são as diferenças entre a rede Nervos comparada com outras blockchains? Sim, essa é uma grande pergunta. A rede Nervos foi construída para combater um dos principais problemas da comunidade hoje, e esse problema é a falta de interoperabilidade. Bom, o estado atual do mercado é compartimentado, ou seja, dividido. Existem milhares de redes, todas com seus próprios nichos operando completamente sozinhos. Infelizmente, essas redes faltam essa capacidade de intercambiar dados de forma simplificada. E ainda assim, desenvolvedores estão investindo tempo recriando características que já estão disponíveis em outras plataformas. Mas, prover uma forma para que esses sistemas se comuniquem, a rede Nervos, já desde o começo, elimina a necessidade de desenvolvedores começarem novamente do rascunho, e também elimina a necessidade de usarem múltiplas carteiras de exchange, lembrar um monte de senhas ou palavras secretas. Então, resumindo, a rede Nervos provê uma solução econômica, sustentável, segura e de expansão, como uma plataforma de blockchain aberta, para os inovadores criarem aplicações descentralizadas, autônomas e universalmente acessíveis. Uau, parece impressionante. Eu só posso parabenizar mais uma vez por isso. Se me permite, eu gostaria de perguntar quais são as novidades que você gostaria de compartilhar conosco e com a comunidade? Bom, tem muita coisa acontecendo no momento, e eu mencionei antes sobre a fase empolgante que estamos passando, junto com o que chamamos de Plano de Interoperabilidade 2.0 da Nervos. Nós ultrapassamos um marco importante com a primeira ponte cross-chain da rede Nervos, ou seja, a ponte de cruzamento entre blockchains, chamada de Force Bridge. Ela subiu para a rede principal da Lina há mais ou menos uma semana. E a Force Bridge é uma ponte segura, que permite uma transação cross-chain perfeita entre CKB, que é o token nativo da rede Nervos, com a rede Ethereum. No entanto, uma vez que o novo suporte a esse projeto esteja concluído, usuários poderão fazer transações entre CKB, BTC, ADA, ou seja, usuários poderão mover ativos entre todas essas redes. Agora, além dessas redes, a Force Bridge irá basicamente se expandir para outras blockchains relevantes com ativos. Então pense na Tron, pense na Polkadot, pense na Euro, pense em tudo que tenha uso. Essa implicação será expandida para suportá-las. Uau, Force Bridge parece fantástica. Você poderia dizer como a rede Nervos irá crescer no próximo quadrimestre ou ano? Então, a rede Nervos está atualmente com foco na expansão de seu ecossistema. Em primeiro lugar, com o lançamento da Godwalking, que é a nossa compatibilidade EVM da camada número 2. Nós veremos dApps serem construídos na Ethereum e outras EVM chains, subindo na rede Nervos. Nosso foco inicial é DeFi e projetos como Yokai Dex, que é o carro-chefe. Yokai é um projeto do ecossistema que atualmente está na rede de testes, mas que subirá para a rede principal nas próximas semanas. Em segundo lugar, nós também estamos crescendo muito rápido nos ecossistemas de NFTs. Então Mibon, a plataforma de NFTs com a emissão primária,
Foi lançada com sucesso na China no começo desse ano e atraiu milhares e milhares de usuários. Nós também estamos empolgados com o lançamento da nossa marketplace internacional de NFTs após esse mês, que permitirá a emissão e negociação ou trading secundário de NFTs pela primeira vez na rede Nervos. Agora, o que a torna única é que o usuário poderão se cadastrar e criar uma carteira, sem a necessidade de memorizar palavras secretas, e baixar extensões add-ins. Será uma experiência de uso bastante aceitável. Uau, obrigada por compartilhar. A gente sabe que a Rede Nervos acabou de estabelecer uma aliança com o IOHK e a Cardano. Você poderia explicar com mais detalhes sobre isso? Claro, absolutamente. Isso é uma coisa que estamos trabalhando com a Cardano, eu diria, há quase um ano. As conversações iniciais se deram a partir do final de 2020 com o time da Cardano, e a aliança UTXO é uma iniciativa criada para dar o pontapé inicial na colaboração com indivíduos e organizações para tornar o modelo UTXO mais escalável, seguro e interoperável. Existem alguns objetivos que acredito que provavelmente são as mais importantes. A primeira delas é conseguir tornar mais fácil para desenvolvedores construírem aplicações no modelo de chain baseado na UTXO. A segunda é que a aliança abre o caminho para a interoperabilidade entre as plataformas de blockchains, Cardano, Ergo, Nervos, e haverá grupos de estudos para discutir e atacar esse problema. A terceira, ela combina esforços conjuntos para pesquisas dos projetos. A quarta, ela foi desenhada para educar usuários comuns no modelo UTXO. No momento, o modelo mais popular é o Account Model, ou seja, modelo de contas, aonde o pioneiro deste modelo foi o Ethereum. E o modelo de conta é fantástico e tem muitas vantagens. Eu acho que o modelo UTXO do Bitcoin e a sua forma como está inserida dentro dos projetos da aliança é bastante único e também tem suas próprias vantagens. E por isso estamos esperando que esta aliança ajude a manter isso. Bom, me parece que tudo soa fantástico e super útil. Eu estou super honrada por você ter compartilhado isso conosco. Agora, se você não se importa, a gente tem algumas perguntas dos usuários que eu escolhi para você. Então vamos mudar para essa etapa. Claro! Então o nosso primeiro usuário, FreeBard, pergunta: qual é o caso de uso da Rede Nervos? Ok. Isso é uma grande pergunta. A Rede Nervos está na fase de aumentar seu alcance de rede por meio da conectividade de blockchain em conjunto com sua experiência de uso. Então a gente está trazendo essa ideia de interoperabilidade 2.0 que eu já mencionei a você, através de um conjunto de ferramentas disponíveis na blockchain da Nervos. Anteriormente, nós havíamos falado sobre o Mibon Marketplace, agora temos também o DAS. O DAS é um grande projeto construído na Nervos, e permite que algo similar ao DNS, que permite criar um nome de domínio, e também armazenar a sua conta de mídia social, as suas URLs pessoais, e estas serão basicamente uma identidade única através do universo blockchain. E também existem boas notícias vindo sobre Marketplace de NFTs, que eu já mencionei e espero falar mais sobre isso em algumas semanas. Temos a Unipaz, uma ferramenta de identidade, a Yokai Dex, e a Force Bridge que conecta tudo isso junto com outras blockchains. É muito difícil te dar uma resposta específica de caso de uso para Nervos. O que eu posso dizer é que você pode pensar como uma infraestrutura fundamental onde múltiplos casos de uso podem ser construídos. Nós não temos como alvo apenas uma empresa, ou um único aplicativo voltado ao consumidor. Nós só estamos provendo a infraestrutura e uma camada base que permita que todos esses casos de uso coexistam entre si. Isso é mais do que uma resposta para nosso usuário, obrigada. Agora temos o usuário Zozoma que diz: por favor, explique na visão de investidor, porque Nervos tem um fornecimento circulante de token ilimitado, e como um aumento no fornecimento circulante de tokens pode impactar negativamente seus investimentos? Sim, isso é uma pergunta muito boa, Zozoma, e da mesma forma existe uma boa resposta para ela. Assim como na rede Nervos, desenvolvedores serão obrigados a travar as CKBs para que as dApps possam ser implantadas na blockchain. Então, se você quiser implantar uma aplicação, você precisará travar uma quantia de CKB. Agora, quanto mais dApps são construídas na rede Nervos,
mais CKBs serão necessários, e assim, mais CKBs serão travadas. Enquanto as dApps existirem na Nevos, aqueles CKBs estarão travados e não poderão ser usados. A inflação, ou seja, o efeito de emitir mais CKBs, é utilizado para criar um banco de dados crescente para que nunca falte espaço de armazenamento. Pense assim, como na internet, a blockchain precisa ser grande e expansível, e não restrito e pequeno, por isso é necessária a emissão constante de CKBs, a fim de implantar mais e mais aplicações construídas, e, portanto, travar esses ativos na rede. Vale a pena lembrar que a emissão de CKB ou recompensa por bloco reduz com o tempo, então muito similar ao Bitcoin. A cada 4 anos, as recompensas são reduzidas pela metade, e então a gente vê isso como uma maneira eficiente de lidar com a taxa de inflação, e então, pelo contrário do que se achava, impacta de forma inversa aos investidores. Parece muito interessante, obrigada pela resposta. Agora temos o usuário Stark, que diz como as dApps se beneficiam por se mudarem para a rede Nervos? Essa é uma pergunta interessante, devo dizer. Essa também é uma grande pergunta e que eu tenho o maior prazer de responder. Atualmente, existem muitas blockchains que os desenvolvedores de dApps podem escolher aonde construir, e cada uma delas tem suas vantagens. Entretanto, para Nervos, apesar de ter sua característica única, a sua maior vantagem é que os desenvolvedores de dApps podem subir seus projetos uma vez e acessar o usuário em todo lugar. Mas se você pensar nisso por um momento, isso é uma razão bastante convincente, então eu vou usar um exemplo. Vamos supor que eu construa uma aplicação nativa na rede Nervos. Usuários de outras blockchains serão capazes de usar e interagir junto com a sua aplicação a partir de suas próprias carteiras que já existem nelas. Eles não precisarão alterar nenhuma configuração ou ajustar algo fora do normal. De fato, eles nem mesmo perceberão que estão usando uma aplicação que está implantada na rede Nervos. Vamos supor que eu sou um usuário de Ethereum, e eu disponho de uma carteira de Ethereum e eu nunca ouvi falar da Nervos. Então eu poderia potencialmente estar usando uma aplicação na rede Nervos com minha MetaMask, sem precisar alterar nenhuma configuração, e perfeitamente poderei usar a aplicação. Vou usufruir das vantagens como a segurança, escalabilidade da aplicação, e tudo isso funcionará no segundo plano, background, sem nenhum ajuste manual pelo usuário. Em segundo lugar, Nervos oferece uma alternativa segura e escalável que farão os desenvolvedores quererem desenvolver projetos tanto na camada número 2 baseada no EVM, quanto projetos na camada nativa número 1. E como estamos nesta fase inicial, projetos podem receber alto nível de atenção nos atendimentos e suportes e aproveitar o crescimento da rede. Nós achamos que agora que o fundamento da tecnologia está quase para ser concluída, essa é a hora perfeita para desenvolvedores de dApps para se juntar a nós e desfrutar do crescimento que nós esperamos nos próximos 1, 2, 3, 4, 5 anos. Terceira vantagem de usar a Nervos é que nós temos programas de concessões através de vários fundos para times qualificados que precisam de investimentos iniciais. Nós também temos 50 milhões de dólares para fundos de inovação para estágios posteriores de investimentos. Isso significa que nós estamos felizes em trabalhar e segurar projetos que são promissores. Contanto que seja uma equipe promissora com um projeto promissor, nós iremos oferecer um apoio VIP ao projeto. Soa como uma verdadeira joia que você tem aí, obrigada por compartilhar. E por último, mas não menos, a pergunta do Kitsou 3 é sobre planos de marketing de longo prazo. Como ou através de quais parcerias você planeja utilizar para passar seu produto para as pessoas normais e leigas? Todas as perguntas anteriores são muito boas, e essa também é fantástica. Em termos de marketing, nós estamos focados em formar uma campanha de conscientização de longo prazo que posiciona a Nervos como futuro interoperável de rede, e isso é algo muito, muito importante para nós. Nós também estamos focados na educação dos desenvolvedores das particularidades da rede Nervos, e ampliar as oportunidades criando marcas reconhecidas. Então eles formam o fundamento da nossa estratégia de longo prazo. Para responder à segunda parte da pergunta, o grande empecilho para as pessoas é a experiência do usuário, e nós já falamos sobre isso algumas vezes. As pessoas não estão acostumadas com o conceito de carteira, palavras secretas, plugins ou programas adicionais que exigem para tornar a blockchain útil. A Unipaz, entretanto,
que é um projeto do ecossistema, é uma solução de identidade e almeja atingir esse problema massivo. Ela permitirá criar contas com e-mails e senhas, e essas informações criarão o endereço da sua carteira e eles poderão utilizá-la em qualquer aplicação que suporte a Unipaz. Em termos de parceria, nós não podemos revelar muito, mas estamos trabalhando com muitos usuários comuns para apontar problemas e trazer aos projetos a sua verdadeira utilidade. E a razão pela qual os usuários comuns escolheram trabalhar conosco é justamente devido a soluções como a Unipaz, pois isso permitirá o fácil acesso da nossa rede e usufruir de maneira simples os benefícios de todas as blockchains.